Então, pessoal, a gente falou, né, do sistema cardiovascular, nós falamos de tudo que ele é constituído e agora nós vamos iniciar falando dos medicamentos que atuam no sistema cardiovascular, tá? A primeira aí classe são os cardiotônicos, né, que a gente fala que eles são medicamentos que auxiliam aí na força do coração. Então, lembrando que a gente tem a 3 musculatura, né? E essas 3 musculaturas, conforme vai passando o tempo, ela vai ficando fraca. E então a gente tem os cardiotônicos, que eles vão fazer com que fique mais forte essa contração, né? Que são o que a gente vende bastante, é a digoxina, tá? A digoxina eu coloquei para vocês, que é um fármaco muito utilizado como cardiotônico, né? E ele potencializa aí o efeito do coração, né? Da musculatura do coração, do epicárdio, miocárdio e do endocárdio, tá? Então a digoxina ela atua na musculatura do coração. Então, conforme a gente vai ficando de idade, a musculatura vai perdendo aí a sua força, né? E aí a gente precisa de um cardiotônico, e o cardiotônico ele faz essa função quando o coração está fraco. Ou até mesmo, pessoal, depois de um infarto, né? Quando o paciente infarta, a gente tem que entrar com um cardiotônico para aumentar a musculatura, a força aí da musculatura do coração, sendo a sua principal a digoxina. Segunda aí classe que eu coloquei para vocês de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular são os antiarrítmicos, né? Para o que é um antiarrítmico? O antiarrítmico é quando o coração ele tem problema nas válvulas, né? Eu coloquei para vocês, ó, envolver normalidade o ritmo cardíaco, normal apresenta batimento de 70 vezes por minuto, né? Uma pessoa adulta. E aí, quando esse batimento está acima de 100 batimentos por minuto, a gente considera que o paciente está com uma arritmia, quando está descontrolado esse batimento cardíaco. Aí a gente coloquei para vocês o amiodarona, diltiazem, verapamil, propanolol, o atenolol, o metoprolol. Todos esses são para controlar os batimentos cardíacos, né? Então é muito utilizado, principalmente aí o metoprolol, que é o Celozoc, o atenolol, né? Acho que vocês já ouviram falar. Propanolol são medicamentos que atuam aí no sistema cardiovascular, diminuindo aí essa arritmia. E coloquei também aí, ó, os antihipertensivos, né? O que é a função do antihipertensivo? O antihipertensivo ele tem uma função de diminuir a pressão, né? A pressão arterial, né? Então coloquei que a hipertensão arterial é uma doença crônica, não transmitível, né? E ela é assintomática, quando ela causa sintoma porque está muito alta. E os principais medicamentos são o metildopa, que é para gestante, tá? Então a gestante que ela tem hipertensão, ela pode tomar só metildopa, captopril, enalapril, losartana, tá? Todos esses são medicamentos para a pressão alta, que são divididos em IECA, né? Que são os primeiros aqui, ó, que eu coloquei para vocês, né? De utilização. Hoje, o medicamento mais utilizado para pressão arterial é o losartana, tá? O losartana ele tem um efeito muito bom, porque ele é uma de segunda geração já de antihipertensivo, que é dos IECAs. Eles são antihipertensivos muito bons que não dão reação, tá? Porque a gente tinha um de primeira geração, que é o enalapril, o captopril, que davam muita reação adversa, como uma tosse seca, uma tosse inoportuna, tá? Então eles eram muito, hoje não é tão utilizado como a losartana. Coloquei aí os antiaginosos, que são os vasodilatadores, tá? Qual que é a função dos vasodilatadores? São para pacientes aí que precisam abrir os vasos, né? Que os vasos estão muito fechados e estão aumentando a pressão do paciente. E aí a gente tem o isoborbida, nifedipina, né? Que são medicamentos muito utilizados, principalmente o isoborbida, pessoal. Quando o paciente está aí infartando, que a gente tem uma contração aí dos vasos, é muito utilizado o isoborbida embaixo da língua para abrir essas artérias, tá? Para passar o fluxo maior de sangue. Então é muito utilizado também. Os vasodilatadores cerebrais, tá, pessoal? Que é a sinarizina, né? Que eles atuam no sistema oxigena aí o sistema nervoso central. Sinarizina, o bameato, ginkgo biloba, flunarizina.
todos eles ajudam na circulação do sangue. Então, sabe quando fala assim, para afinar o sangue? Não, não é para afinar, é para tornar ele mais diluído, né? E aí a gente tem aí a cinnarizina, o ginkgo biloba, que é muito utilizado, e eles ajudam a oxigenar o cérebro. Então, quando a pessoa também está muito esquecida, o ginkgo biloba é ótimo para esquecimento, porque ele oxigena o cérebro, esses medicamentos. Os vasoconstritores, tá, pessoal? Que pra que é? Né? Aumentam a pressão arterial. Bruna, mas como assim aumenta a pressão arterial? Pessoal, quando eu tenho um paciente, né? E esse paciente, ele tá sem pressão arterial, ele está morto, né? Se eu aplicar adrenalina nele com choque anafilático ali, por exemplo, o paciente está em choque anafilático e a pressão arterial está baixa, eu tenho que adicionar um vasoconstritor para aumentar a pressão, né? Porque quanto mais o vaso tá fechadinho, tá menor, maior vai ser aí a minha ação, a minha pressão arterial. Então, o paciente está em choque, o paciente infartou, está sem batimento cardíaco, nós temos que colocar um vasoconstritor. Quando a pressão está muito alta, eu tenho que colocar o quê? Um vasodilatador, porque está muito contraído e eu tenho que dilatar essa veia, essa artéria, para diminuir minha pressão. Então, sem pressão, vasoconstritor. Com pressão aumentada, vasodilatação, tá bom? Pessoal, deixei lá para vocês algumas perguntinhas, depois a gente vai falar mais sobre esse medicamento nas próximas aulas e a gente vai conversando. Quero que vocês façam para mim, tá? Um resumo do que vocês entenderam dessa aula, que eu sempre deixo um tempinho aí para ajudar vocês a responder as perguntinhas, tá? Para ajudar vocês a responder as perguntinhas lá do final da aula.